Olá! Está começando pela TV Mundo Maior mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Certamente você, que é intelectualmente curioso, deseja complementar seus conhecimentos na área filosófica. Colocamos então à sua disposição o portal www.filosofiaespírita.org. Lá você encontrará farto material de pesquisa, como vídeos, biografias, projetos interessantes, artigos, 6 blogs de pesquisa e aulas. Essas encontram-se também em áudio, com versão simultânea para o francês. Isso porque estamos em permanente contato com uma equipe de estudiosos da França com quem realizamos um trabalho semanal. Hoje, dentro do tema A Missão do Filósofo, daremos sequência à série de programas sobre Emmanuel, o grande pensador da espiritualidade que tanto nos instrui e encanta com suas lições de humildade e de amor. Para nos conduzir nesse estudo fundamental para as nossas vidas, ninguém melhor do que a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá! Em nossa série sobre Emmanuel, como pensador da espiritualidade engajado nas fileiras do Espiritismo, falamos no programa anterior sobre as reencarnações desse espírito e esclarecemos alguns erros cometidos por aqueles que arriscaram adivinhar as suas vidas anteriores, inclusive afirmando que ele houvera assumido a personalidade do teólogo católico e um dos perpetuadores das ideias do Concílio de Nicéia, Basílio de Cesareia. Na verdade, Emmanuel foi Basílio, personagem do livro Ave Cristo, pensador romano de vida modesta e dedicada aos pobres, e pai adotivo de Lívia, personagem principal da história. Então, você já sabe, ao deparar-se com determinadas informações, procure pesquisar a veracidade delas. A nossa doutrina de luz, o Espiritismo, nos ensina como devemos evitar essas revelações de última hora, frutos da falta de seriedade, muitas vezes. Vamos continuar os nossos estudos sobre Emmanuel. Dentre a série de livros históricos desse autor, destacamos Paulo e Estevão. Vamos reproduzir aqui algumas palavras de José Herculano Pires sobre Paulo de Tarso, personagem principal deste belo livro. A conversão de Paulo não se deu por acaso, nem da maneira brusca por quem costumam apresentá-la. Tudo se encadeia no universo, diz o Livro dos Espíritos. Houve também um encadeamento de causas e efeitos na vida de Paulo para levá-lo ao encontro do Cristo na estrada de Damasco. Não se trata de um romance, como geralmente se pensa, mas de uma biografia romanceada de reconstituição da vida de Paulo, abrangendo aspectos fundamentais da época heróica de expansão do cristianismo. As fontes da conversão de Paulo encontram-se na sua própria dedicação a Moisés. Emmanuel não se serve da bibliografia terrena para essa reconstituição, mas das tradições do mundo espiritual. Paulo e Estevão é uma obra que justificaria sozinha a existência e o apostolado mediúnico de Chico Xavier. Mas não é livro para ser lido como romance, com interesse apenas pelos lances românticos do enredo. É livro para ser estudado, para ser lido e meditado. Na bibliografia mediúnica mundial, talvez não exista nenhum livro de maior importância do que este.
palavras de Herculano Pires. Emmanuel afirma na introdução desse livro que sem Estevão jamais existiria Paulo de Tarso. E é a primeira parte desse livro que é dedicada à vida desse jovem israelita depois cristão, notabilizado como o primeiro mártir cristão, sob o julgamento dos fariseus e de um exaltado doutor da lei, Saulo, natural da cidade de Tarso. O livro todo é um manancial de informações históricas fidedignas acerca dos primeiros momentos dos cristãos após a morte de Jesus, com a presença de seus apóstolos, de Estevão e de Saulo, depois Paulo. O que o Atos dos Apóstolos, livro do Novo Testamento, não pôde acrescentar e, portanto, permanece incompleto, este livro premia-nos com as mais importantes e belas revelações acerca desse momento grandioso do desenvolvimento dos alicerces da mensagem cristã no mundo. Foi graças a Paulo de Tarso que a mensagem de Jesus não morreu após as trágicas mortes de seus discípulos e seguidores. A estrada de Damasco passou a ser um modelo, um arquétipo da conversão legítima daqueles missionários que se perdem em suas reencarnações de missão, muitas vezes trabalhando contra a missão de paz e amor que assumiram na espiritualidade. A estrada de Damasco também é nossa, caro amigo, cara amiga, que estamos reencarnados hoje nesse difícil momento de transição violenta pela qual estamos todos atravessando. Os desafios enfrentados por Paulo, por Estevão, que se torna o seu protetor espiritual, por Abigail, ignorada nos Atos dos Apóstolos, por Barnabé, pelos apóstolos em si mesmos, a elaboração dos Atos dos Apóstolos e do seu Evangelho por Lucas, em detalhes, a relação deste discípulo do Mestre com Paulo, a morte infamante deste e a sua recepção no mundo espiritual são comoventes, elucidativos, riquíssimos de ensinamentos morais. Fatos históricos como o incêndio de Roma por Nero, o encontro de Paulo com esse cruel imperador romano, as perseguições aos cristãos estabelecidas nessa época, o grande sofrimento para os seguidores de Jesus a partir deste momento, são de grande importância para você, para nós, que somos espíritas e cristãos. Vamos saber de algumas passagens desse livro. Quando Paulo estava vivendo grandes provações em sua missão de luz e de amor, ele ouve de Abigail as seguintes recomendações. Preste bastante atenção. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Responde Abigail, ama, de forma espontânea. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar a dedicação sem o qual o entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha, diz Abigail. Ela tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, isolara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças, que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, diz ela, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extremas ou não de caprichos pessoais. Mais adiante, ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail aperta-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas e acentua docemente: perdoa. Em seguida,
Seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Então, caro internauta, veja só as recomendações bem mais objetivas de Emmanuel, desse espírito também amigo de Emmanuel, Abigail. Ama, trabalha, espera e perdoa. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. No dia de hoje, estamos conversando com você sobre o livro Paulo e Estevão, do pensador Emmanuel. Pois então, internauta, amigo, querido telespectador, querida telespectadora, este livro, escrito com a razão e com o coração, além de nos proporcionar momentos como esse, também nos brinda com consolo. Quando Emmanuel diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ele reafirma que o Espiritismo é realmente o Paráclito prometido por Jesus de Nazaré no Evangelho de João e confirmado na introdução do Livro dos Espíritos e em todos os livros fundamentais espíritas. Conhecimento vivido e restaurado do pensamento e do amor de Jesus. Em algumas passagens de Paulo e Estevão, destaca-se a energia moral de Paulo em todos os momentos de sua existência e principalmente nos últimos dias, sob a cruel perseguição dos romanos. Mesmo espancado, permanecia fiel ao Evangelho de Jesus e se impunha aos tiranos do corpo e do espírito com a sua autoridade moral. Embora desrespeitado, permanecia fiel às suas crenças. Jesus era a luz da sua vida e em nenhum momento falhou na missão que o Mestre lhe concedeu. Realmente, pessoas como Paulo, Estevão, Abigail, Barnabé, Marcos, Lucas, Pedro, Tiago, Timóteo, Erasto e muitos outros que se lhes assemelham em comportamento, postura, ideal e vida, deveriam compor de forma subliminar as nossas existências. Seus exemplos, eternizados porque constituem hoje a história vívida de amor e dedicação ao dever, à ética, sobretudo ao ideal cristão, sobreviveu através dos séculos e vieram compor a falange do Espírito da Verdade, manifestando-se nas obras fundamentais espíritas, renovados pelos sacrifícios, pela vida plena, pelos estudos e experiências reencarnatórias. E foi Emmanuel, o antigo senador romano, renovado no amor à causa de Jesus, que também participou desta falange, quem volta e lidera uma nova equipe de espíritos ligados ao Espírito da Verdade, na continuação do plano de Deus para a humanidade. Sinal inequívoco de que somos velados e cuidados por Jesus, que de nós nunca se afastou, que nunca voltará, porque já voltou no Espiritismo e continua nos acompanhando, sem mistérios, sem mística, e permanece ao nosso lado neste mais difícil momento, porém mais ditoso momento de nossas vidas. No livro Ceifa de Luz, temos uma reflexão de Emmanuel sobre ofensas recebidas. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás somente no lugar do irmão necessitado de socorro material para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez ele esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento. Talvez ele estará sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos ou carregando moléstias ocultas. Poderá estar também evidenciando propósitos infelizes, sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa.
Poderá estar agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Poderá ainda satisfazendo a compulsões de loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes todas as vezes que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou no desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Um pequeno intervalo, mas já já estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo programa sobre o pensamento de Emmanuel. Ao comemorarmos 100 anos de publicação do primeiro Livro dos Espíritos, em 1957, Emmanuel também escreveu livros correspondentes às obras fundamentais do Espiritismo. Temos o Religião dos Espíritos, em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, que são estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, Seara de Médiuns, sobre o conteúdo ético-moral de O Livro dos Médiuns, Justiça Divina, estudos e dissertações sobre a substância religiosa de O Céu e o Inferno. Na complementaridade dessas obras, temos A Caminho da Luz, sobre os bastidores espirituais da história da humanidade desde a criação, em acordo conceitual com a Gênese de Allan Kardec. Também não podemos deixar de citar o pequeno grande livro Pensamento e Vida, com aconselhamento sobre saúde, educação, família, filhos, obsessão, enfermidades e muitos outros temas, de forma clara e sem complexidade. No livro de sua autoria, O Consolador, construído em formato de perguntas e respostas, está dividido em 3 partes: ciência, com a introdução sobre o Espiritismo e a necessidade da ciência, e, em seguida, os diversos departamentos da ciência atual, com as perguntas e respostas concernentes. Na segunda parte, temos filosofia. Diz Emmanuel que a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Essas afirmações de Emmanuel estão confirmadas pela própria estrutura de O Livro dos Espíritos, e também vão ao encontro de uma mensagem psicográfica obtida durante o Congresso Mundial Espírita em comemoração aos 200 anos de Allan Kardec, em Paris, no ano de 2004, quando o espírito Gabriel Delany sintetiza essa tríade de abordagens, ciência, filosofia e religiosidade, melhor dizendo, enfatizando que a filosofia humana teria muito a ganhar com a filosofia espírita, que estuda o princípio inteligente do universo em suas diversas manifestações evolutivas. Na terceira parte do livro O Consolador, a religião como manifestação da lei de adoração nas consciências humanas. Como o nosso programa diz respeito à filosofia espírita, vamos destacar alguns temas da segunda parte. Na questão 122, o pensador coloca meios de se alcançar a intuição segura e sadia. E, neste sentido, o pensamento de Emmanuel e de Leon Denis se encontram de forma magistral. Ambos colocam o esforço sincero, a vontade firme, a meditação sadia como veículos da amplitude da intuição.
No capítulo da felicidade e da dor, temas da filosofia e da filosofia espírita, esclarece Emmanuel que o sofrimento do espírito é a dor realidade, a dor moral é a essência e o tormento físico de qualquer natureza, por ser fenômeno, é a dor ilusão, temporal e restrito. A felicidade não é a do mundo, mas a realização da paz de consciência. Emmanuel amplia esse conceito dizendo que o Evangelho não traz os risos superficiais do mundo. A verdade é que Jesus ensinou suas lições nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidos na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, diz o pensador, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, atentando à mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, finaliza Emmanuel, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Com relação ao determinismo e ao livre-arbítrio, vejamos o que o próprio autor nos diz na questão 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Responde ele. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e de seus méritos na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Na questão 133, havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias. Mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escola do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as suas situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Como ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Ainda na questão 134, como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Responde Emmanuel. A determinação divina, a sagrada lei universal, é sempre a do bem e a da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vê um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho
Cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a humanidade, ou melhor, de toda a comunidade familiar? Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Realmente, o pensamento profundo de Emmanuel nos cerca de esclarecimentos e de esperanças. Ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando.